É isso mesmo que você leu. E não é exagero. Existe um tipo de frequência que, quando ativada, muda o seu campo energético em segundos. É tão poderoso que muitos chamam de choque vibracional. E o mais curioso, não precisa de religião, incenso ou amuleto. Só precisa da sua voz, da sua presença. E de 2 minutos. 2 minutos que podem reescrever o roteiro da sua vida inteira. A maioria das pessoas está presa a uma rotina emocional pesada sem nem perceber. Vivem dizendo, não tenho sorte, não nasci para isso. É sempre mais difícil para mim. E é justamente por repetir isso o tempo todo que continuam nesse ciclo. O problema nunca foi a realidade, foi a programação. O que vamos fazer aqui hoje é quebrar esse padrão. Vamos ativar códigos de poder que estavam adormecidos dentro de você. Você vai sentir no corpo, vai arrepiar, vai se emocionar, vai se lembrar de quem você é e de tudo que pode acessar quando muda a sua vibração. Se você já tentou de tudo e nada funcionou, talvez seja justamente porque ainda não tentou isso. Mas um aviso sincero: depois de ouvir, você não vai conseguir. Mas fingir que não sabe, porque a mudança começa agora. Existe uma força invisível, mas extremamente poderosa, por trás de cada palavra que se pronuncia. Palavras não são apenas sons, elas são vibrações, pulsos energéticos que moldam, com precisão quase cirúrgica, a estrutura da realidade à sua volta. Basta observar. Uma única palavra pode levantar o ânimo de alguém ou destruir um dia inteiro. Quando alguém diz, você é incrível, há um calor que se espalha. Já um simples, você nunca vai conseguir, é capaz de gelar a espinha. A escolha do vocabulário que usamos diariamente atua como um pincel pintando nosso destino. A ciência já provou que as palavras influenciam até moléculas de água. O experimento de Masaru Emoto mostrou isso de forma assombrosa. Palavras de amor e gratidão geravam cristais harmônicos e belos, enquanto palavras de ódio produziam formas disformes e caóticas. Agora imagine, se isso acontece com a água, que compõe 70% do seu corpo, o que acontece com você quando se diz coisas como sou um fracasso ou não tenho valor? Exatamente. Você passa a vibrar nesse padrão, e o universo apenas responde. Não é exagero dizer que muitos vivem uma vida abaixo do que merecem simplesmente por usarem palavras que sabotam seus próprios sonhos. A maioria nem percebe que frases como isso é difícil, não dou conta, ou minha vida é uma bagunça, são como sementes plantadas no solo fértil da mente subconsciente. E o mais cruel, essas sementes brotam. Um exemplo prático: quem diz constantemente nunca tenho dinheiro, tende invariavelmente a repetir essa realidade mês após mês, sem entender o porquê. Quer mudar sua realidade? Comece por mudar o que diz a si mesmo todos os dias. No espelho, no trânsito, enquanto prepara o café, comece com pequenas frases. Tudo está fluindo ao meu favor. Sou capaz de realizar coisas extraordinárias. Eu sou prosperidade. Essas simples repetições, quando sinceras e consistentes, agem como ímãs, atraindo novas circunstâncias. Não é magia, é vibração coerente. E o mais curioso de tudo é que, quanto mais consciente você fica das palavras que usa, mais você começa a enxergar as palavras dos outros também. De repente, conversas banais revelam crenças limitantes, músicas populares mostram padrões de escassez e até memes nas redes sociais passam a incomodar. É como se você tivesse trocado a lente. Agora enxerga o mundo com os olhos de quem entende o que está por trás de cada frase. E quando isso acontece, uma nova etapa se abre. Repetição não é apenas insistência, é programação. O cérebro humano opera como um sistema operacional aberto, constantemente recebendo comandos. E adivinhe, esses comandos vêm das suas próprias afirmações. Quando uma pessoa repete, dia após dia, que está cansada, quebrada ou azarada, ela não está apenas descrevendo uma situação, mas reafirmando uma identidade. E o cérebro,
obediente como um funcionário exemplar, trata de alinhar pensamentos, sentimentos e comportamentos com aquilo que está sendo afirmado. O curioso é que, com o tempo, a repetição cria convicção. Mesmo quando a frase não é verdadeira no início, ela se torna. Quem nunca viu alguém repetir que é desorganizado até o ponto de não conseguir mais encontrar nada, mesmo tendo tempo e espaço de sobra? O mesmo vale para frases positivas. Quando alguém repete "eu sou uma pessoa calma" por semanas, ela começa a reagir com mais serenidade em situações que antes explodiria. As afirmações moldam pouco a pouco a estrutura da identidade. A mente subconsciente não questiona, ela apenas aceita. Se você diz com frequência "nunca consigo", ela não pede provas, não debate, não argumenta, apenas aceita. E aí o caos começa. Sua intuição enfraquece, sua coragem se dissolve e suas ações refletem exatamente aquilo que você vive repetindo. É como tentar correr com o freio de mão puxado e depois culpar o terreno pela lentidão. É injusto. Mas a maioria não percebe isso. Uma maneira prática de mudar esse jogo é criar um ritual de afirmações. Pode ser ao acordar, durante o banho ou antes de dormir. Frases simples como "estou me tornando mais forte a cada dia", "minha mente é clara e focada", "o sucesso me acompanha naturalmente", devem ser ditas em voz alta, com intenção. Escrevê-las também potencializa. Colar no espelho, no caderno ou até no fundo de tela do celular reforça o comando. Você planta, rega e logo colhe. E quando você começa a perceber que algo que era só uma frase virou comportamento, aí vem o verdadeiro choque. Você entende que sempre teve o poder. Sempre. Só não sabia como usar. A questão agora é: e se existissem palavras ainda mais poderosas, que alteram não só seus pensamentos, mas também sua energia no exato momento em que são pronunciadas? A frequência energética de uma pessoa muda de acordo com aquilo que ela repete com intenção. Não se trata de superstição ou mágica, é ciência aplicada à vibração. Cada palavra carrega uma carga emocional. E quando você repete uma frase cheia de intenção, seu corpo inteiro responde. É como afinar um instrumento. Uma sequência de sons certos reorganiza a harmonia interior. E o mais surpreendente é a velocidade. Em segundos, o humor pode mudar. A respiração se acalma, o peito se expande, o corpo todo sente. Já notou como algumas frases trazem um arrepio imediato? Como quando alguém diz "você é capaz" num momento de dor. Ou quando se ouve "vai passar" com sinceridade. Isso não é psicológico apenas, é energético. O corpo interpreta aquilo como real, libera hormônios, aciona glândulas. Muda o ritmo cardíaco. Agora, imagine o efeito de repetir por 2 minutos frases como "sou merecedor da minha felicidade", "a abundância corre em minha direção", "o melhor está por vir". O corpo não resiste, ele vibra. O segredo está em como se repete. Não adianta falar mecanicamente. É preciso envolver emoção, respiração e presença. Um exercício simples. Sente-se por 2 minutos, respire profundamente e diga: "Eu sou luz e magnetismo". Sinta cada palavra saindo do seu peito, como se estivesse se tatuando por dentro. Repita de olhos fechados. Observe como até a postura muda. Isso é frequência se realinhando. É sua bioenergia se atualizando em tempo real. Essa prática não exige velas, cristais ou ambientes silenciosos. Pode ser feita no banheiro, no carro, na fila do banco. Basta que você esteja presente. E quanto mais você pratica, mais rápido a resposta vem. Com o tempo, a repetição vira padrão. E o padrão vira identidade. Aquilo que parecia distante se aproxima, e o que era pesado se dissolve. É como sintonizar uma estação de rádio clara no meio de um chiado mental. O interessante é que, com o tempo, certas frases passam a te escolher. Você vai ouvir alguém falando algo, e vai sentir um clique, uma vibração diferente. E vai querer repetir aquilo. Vai testar. Vai repetir de novo.
e vai perceber que não se trata apenas de falar, mas de abrir portais invisíveis que conectam sua energia com o que o universo tem de mais potente. Tudo no universo opera sob a mesma lei: semelhante atrai semelhante. Isso vale para átomos, para relacionamentos e, claro, para a energia que você emite. Quando alguém vibra em escassez, por mais que diga que quer prosperar, o que retorna são mais motivos para sentir falta. A vibração não é o que se diz, mas o que se sente ao dizer. É por isso que tanta gente pede coisas e não recebe. Porque por trás do pedido há medo, dúvida ou um eco de desmerecimento. Já percebeu que quando está de bom humor, tudo flui melhor? O trânsito parece mais leve. As pessoas reagem com mais gentileza, até oportunidades surgem do nada. Isso não é coincidência. É campo vibracional em sintonia com possibilidades elevadas. Um bom exemplo são aquelas semanas em que tudo dá certo, e você nem sabe explicar por quê, mas no fundo, sabe. Estava leve, confiante, com o peito aberto. Estava emitindo frequência de abertura e o universo respondeu com presentes. É por isso que trabalhar a energia interna é mais importante do que planejar cada detalhe da vida. Um plano bem feito com uma energia desalinhada fracassa. Já uma ideia simples, feita com entusiasmo, pode render frutos extraordinários. É como uma música bem afinada. Você pode não entender a letra, mas sente a vibração. Com a vida é igual. As situações se conectam com o que você emana, não com o que você deseja da boca para fora. Para emitir energia elevada, não precisa viver com um sorriso forçado ou repetir afirmações enquanto está em colapso. Comece com pequenos ajustes, cuidar do seu ambiente, ouvir músicas que elevam, agradecer por coisas simples. A vibração muda quando a rotina se enche de beleza. E não precisa ser grandioso. Até um café quente numa manhã silenciosa já realinha a frequência de alguém. E o mais fascinante é perceber que, ao mudar sua vibração, as pessoas ao redor também mudam. Relações se transformam, ambientes pesados perdem força, e até aquele colega difícil começa a suavizar. A energia tem esse poder invisível e implacável. E quando ela muda, o mundo não tem escolha. Ele muda junto. Guardar emoções é como encher uma caixa d'água sem nunca esvaziar. Uma hora transborda, e pior, vaza nos lugares errados. Emoções não resolvidas se acumulam no corpo e na mente como entulho energético, bloqueando a fluidez da manifestação. Quem carrega mágoas, culpas ou ressentimentos não consegue vibrar no mesmo campo das bênçãos que deseja. É como tentar correr com os bolsos cheios de pedras. O caminho fica mais pesado, mais lento e sem graça. Muitas pessoas dizem: "Eu quero prosperidade", mas por dentro estão presas à raiva de um parente, a uma tristeza antiga ou a uma culpa que nunca foi olhada com carinho. Isso interfere diretamente na capacidade de criar novas realidades. O universo responde à sua vibração mais forte, não ao seu discurso mais bonito. E sabe o que normalmente vibra mais forte? Aquilo que não foi resolvido. Aquilo que está escondido, mas lateja. Liberar essas emoções não é fraqueza, é inteligência emocional elevada. Chorar, gritar, escrever cartas que nunca serão enviadas, fazer terapia, caminhar em silêncio, orar. Tudo isso ajuda a processar a dor sem precisar ficar prisioneiro dela. Um exercício simples é escrever o que sente sem censura, rasgar o papel e jogar fora. O que parece pequeno, na verdade, é um ato de limpeza energética, um detox da alma. Há também práticas mais sutis que funcionam muito bem. Ouvir mantras, dançar sem roteiro, cuidar de plantas, abraçar uma árvore, andar descalço na grama. Tudo isso reconecta com a essência e ajuda a liberar cargas acumuladas. Não é coincidência que as pessoas mais leves geralmente sejam as mais prósperas. Elas não carregam passado demais. Aprenderam a soltar. E soltar é confiar. E confiar é vibrar no que se quer, não no que se teme.
O que acontece depois que você começa a liberar essas emoções é quase mágico. As dores perdem força, as ideias ficam mais claras e os sinais do universo voltam a aparecer. Aquilo que estava travado começa a fluir. Mas para isso acontecer de verdade, é preciso se permitir sentir ao invés de fugir. Na vida, menos é mais. E com afirmações, essa regra vale ouro. Frases curtas têm o poder de atravessar as defesas da mente racional e atingir diretamente o subconsciente, onde a transformação real acontece. Quando você diz, com convicção, algo como "eu permito", "eu recebo", "eu sou abundante", está acionando comandos internos que destravam bloqueios antigos. São como chaves energéticas, pequenas no tamanho, mas gigantes no efeito. Cérebro adora padrões simples. Ele retém melhor o que é curto, direto e repetido. E o universo responde à clareza. Frases longas demais se perdem no meio do ruído mental. Mas uma única afirmação, repetida com alma, tem o poder de furar camadas de crença limitante. Um ótimo exemplo é a frase "tudo flui a meu favor". Simples, direta, sem brechas para dúvida. Repetida diariamente, ela começa a se manifestar em pequenos acontecimentos, como aquela ajuda inesperada, um atraso que evita um problema ou uma ligação que muda tudo. É interessante observar que essas frases funcionam melhor quando conectadas com emoção. Falar "sou próspero" sem sentir nada é como ligar um carro sem combustível. Mas ao repetir isso olhando no espelho, com a mão no coração, respirando fundo, algo muda. O corpo acredita. A vibração muda. O campo ao redor responde. Não precisa ser um ritual elaborado. Basta estar presente naquilo que se afirma. Você pode escolher algumas dessas frases e fazer delas sua âncora diária. Eu mereço, está tudo certo, eu confio, a abundância me escolheu. Escreva no caderno, coloque como senha do celular, deixe como lembrete no espelho. Elas vão se infiltrar no seu sistema como gotas de cura diária. Aos poucos, você começa a notar uma leveza que antes não estava ali. E com ela, as portas antes trancadas começam a se abrir, quase sem esforço. Com o tempo, você nem vai precisar pensar mais. Essas frases se tornam parte de quem você é. Elas viram sua nova linguagem interna. E quando a linguagem muda, a vibração muda. E quando a vibração muda, tudo ao redor acompanha. A questão agora é: o que acontece quando essa nova vibração se conecta com emoções elevadas como o amor e a gratidão? O amor e a gratidão não são apenas sentimentos bonitos. São as frequências mais poderosas que um ser humano pode emitir. Quando você vibra nessas frequências, algo muda no seu campo de forma quase instantânea. É como se uma nuvem escura se dissipasse e a luz começasse a entrar por todas as frestas. Cientistas já identificaram que o coração em estado de gratidão emite um campo eletromagnético mais coerente e expansivo. Ou seja, agradecer é uma forma de se curar. A beleza da gratidão é que ela não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Você pode estar no meio do caos e ainda assim encontrar algo para agradecer. Um gole d'água gelada, um raio de sol no rosto, um abraço inesperado. Quando você foca nisso, muda sua frequência. E quando sua frequência muda, a realidade externa começa a responder de maneira diferente. É por isso que tanta gente começa a ver milagres surgirem quando adota o hábito de agradecer. O amor tem efeito parecido, mas com uma profundidade ainda maior. Quando você ama, de verdade, sem condição, você se alinha com o que há de mais divino em você. Não precisa ser o amor romântico. Pode ser o amor por um animal, por uma planta, por um projeto, por você mesmo. Esse sentimento limpa a energia, cura traumas e reorganiza tudo, dentro e fora. Já percebeu que, quando está apaixonado pela vida, tudo flui? É essa vibração operando sem ruído, uma prática poderosa. Ao acordar, coloque a mão no coração
e diga: obrigado por mais um dia. Respire, depois diga: eu me abro para amar e ser amado. Faça isso por uma semana. Observe como seu corpo responde. Como as situações do dia parecem mais leves, como até os problemas parecem menores. Isso é cura. Isso é transformação vibracional em tempo real. E o melhor, é gratuito, acessível e imediato. Essas vibrações não apenas mudam seu humor, elas mudam sua biologia, seus resultados, sua vida. E o que é ainda mais impressionante é que basta 2 minutos por dia para você começar a sentir isso pulsando em cada célula. O que nos leva à próxima descoberta. Muita gente acredita que transformar a vida exige horas de meditação, retiros caros ou mudanças radicais. Mas a verdade é mais simples e mais poderosa. 2 minutos por dia, com intenção verdadeira, são capazes de reprogramar sua mente e ajustar sua vibração. O tempo em si não é o segredo. O segredo está na presença. 2 minutos focados, conscientes, com palavras certas e emoção alinhada, fazem mais por você do que uma semana inteira de distração. Já foi comprovado por estudos em neurociência que o cérebro começa a criar novas conexões neurais em poucos segundos de repetição intensa. Se essas repetições forem feitas diariamente, com emoção, o novo padrão se solidifica em tempo recorde. Você pode, literalmente, mudar sua maneira de pensar, sentir e agir dedicando apenas 120 segundos por dia. Não parece nada, mas o impacto é monumental. Imagine isso como escovar os dentes da alma. É rápido, prático e transforma seu dia inteiro. Durante esses 2 minutos, você pode repetir frases como: eu sou merecedor, me abro para receber, a abundância me envolve. O mais importante é estar presente, respirar fundo e deixar o corpo sentir o que está sendo afirmado. Com o tempo, esses 2 minutos viram um novo alicerce interno. E aí, você nem percebe, mas começa a tomar decisões melhores, atrair situações diferentes, viver com mais leveza. O ideal é encaixar essa prática logo pela manhã ou antes de dormir. São os 2 momentos em que o cérebro está em estado mais receptivo, entre o consciente e o subconsciente. Faça disso um ritual. Crie um cantinho tranquilo, use uma música suave se quiser, ou simplesmente sente-se com os olhos fechados. O que importa é o foco. 2 minutos, todo dia. É só isso. Simples o suficiente para qualquer pessoa fazer, inclusive você. E é nesse ponto que muita gente começa a perceber algo quase inacreditável. Depois de poucos dias, a vida parece coincidir com seus pensamentos. As coisas fluem com mais facilidade, as ideias vêm com mais clareza, o corpo reage com mais vigor. E o mais impressionante é que tudo isso começou com apenas 2 minutos. Agora que você descobriu o poder dessas palavras e sentiu na prática o impacto de apenas 2 minutos de conexão verdadeira, a pergunta que fica é: você vai continuar repetindo as mesmas frases que te mantêm preso ou vai começar a usar sua voz como ferramenta de libertação? A escolha parece simples, mas é transformadora, porque a energia que você emite volta, sempre. E se tudo o que você precisa está no que você diz, o que você tem dito todos os dias para si mesmo? Será que não está na hora de trocar o não consigo por eu sou capaz? O tá difícil por tudo flui a meu favor? Não é sobre positividade tóxica, é sobre autonomia energética. Sobre decidir, com consciência, qual realidade você quer alimentar a partir de agora. Repita, sinta, insista. O milagre está na repetição e o seu corpo já começou a entender isso. Agora é você quem precisa seguir. E se essa mensagem tocou algo aí dentro, deixa um comentário dizendo o que você sentiu. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se inscreva no canal e ativa as notificações, porque aqui, todos os dias, você vai encontrar ferramentas reais para elevar sua energia, sua consciência e sua vida.